Gente, na última terça-feira, o humorista Carlinhos Mendigo foi preso por não pagar a pensão do filho. Ele deve R$ 246 mil em pensão alimentícia. Em 2022, o Carlinhos ele já havia sido levado na delegacia por dever R$ 90 mil em pensão. Daí, naquela ocasião, ele conseguiu fazer um acordo com a mãe do seu filho e foi solto. E o Carlinhos da Silva, né, que ele é assim que ele é, o sobrenome dele, que é o Mendigo, ele estava foragido desde novembro do ano passado. Isso acontece, será que com pessoas comuns ou só com famosos, Ana Okazaki? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Maica. Acontece, hein? E acontece bastante. É comum? É comum. Na verdade, assim, nem sempre se pede a prisão, mas é uma possibilidade, né? Querendo, você pode pedir a prisão, sim. Existem duas possibilidades quando você tem um crédito para receber inerente à pensão alimentícia. Então, você pode caminhar para expropriação, que é através de penhora de bens, valores, bloqueio em conta bancária, é um caminho. O outro caminho é a prisão. Só que a prisão, você só consegue pedir para receber os 3 últimos benefícios, as 3 últimas mensalidades, digamos assim, do pensionamento que não foi pago. Então, tem gente que prefere, não, vou fazer a expropriação, que é penhora e tudo mais, que eu posso pedir tudo que está atrasado. Ou não, tem gente que fala, vou fazer as duas, né? Vou pedir a prisão das últimas 3 e vou pedir também a penhora do restante. Dependendo do nervo, do estado de nervo da mãe. Opta, né? Então, por isso que nem sempre se pede a prisão. Mas se pedir, demonstrou que está devendo, é preso sim, né? Deixa eu aproveitar, gente, é um assunto polêmico, né? Como a Ana, advogada aqui, ela disse, é muito comum isso acontecer. Caso você de casa tenha alguma dúvida e quer participar aqui, manda sua pergunta pra gente, o nosso WhatsApp tá aí aberto para você, ó, 3315-1313. Vai mandando a sua participação que a Ana Okazaki vai respondendo aqui para vocês. Não foi só o Carlinhos Mendigo, né? Tem outros famosos aí também que já foram presos, né, gente, por conta dessa questão do não pagamento da pensão alimentícia. O ator André Gonçalves, em 2022, ele passou uma noite na prisão por causa de um processo de não pagamento de pensão alimentícia, movido pela filha. Após a audiência de custódia, ele foi liberado com o uso de tornozeleira eletrônica e cumpriu a pena em casa. Nossa, chegou nesse ponto, usar a tornozeleira, porque daí ele conseguiu sair, né? Isso. E aí permaneceu com a tornozeleira. Ficou até melhor, né? Porque foi assim... como se diz? Foi um acordo. Isso, ele fez um acordo para ficar com a tornozeleira. Sabe por quê? A regra é que você vai ter a restrição da sua liberdade. Então, você vai ficar preso por um determinado período que o juiz estabelece, que vai até 90 dias. O prazo máximo é 90 dias. Então, nesse caso, ele é uma pessoa, um ator. Como é que ele vai trabalhar estando preso? Como é que ele vai ganhar dinheiro para pagar a pensão? Então, fica um negócio assim meio inviável, né? Complicado. Conseguir fazer isso. Aí, pagamento. Por acordo, ou eventualmente o advogado dele pode fazer uma solicitação ao juiz para que se permita que essa prisão seja domiciliar, né? Seja utilizando uma tornozeleira, para que ele consiga trabalhar, né? Continuar recebendo o rendimento dele, assim como qualquer pessoa. E aí possa pagar a pensão. Então, existe a possibilidade, sim, de eu ter a minha restrição, né? Com utilização de uma tornozeleira? Sim, através de um acordo. Ou se o advogado da parte que não pagou fizer esse requerimento e o juiz aceitar. Não é o que é viável, porque assim, se ele já não está pagando, vai ficar preso, não vai receber. Como é que vai pagar? Né, Maica? Parece que é um pouco contraditório, né? Mas, tudo bem. Então, você vai trabalhar com tornozeleira para pagar a pensão. É aceitável. Daí sim. Tem que trabalhar, né? De onde que vai tirar o dinheiro, né? É difícil. Ó, tem uma participação chegando aqui. A Angélica falou assim que ela tem uma filha do coração. Ela nunca recebeu a pensão da mãe. Que ela deveria estar recebendo. Quando ela ficar maior de idade, ela pode entrar na justiça para reaver todo esse tempo que a mãe não pagou a pensão? Funciona assim. A partir do momento que você consegue a decisão do juiz para fixar a pensão, a partir desse momento é que inicia a obrigação de pagamento. Antes disso, não. Então, assim, não pedi, mas quero executar desde o dia que eu nasci. Não dá, porque você nunca constituiu esse crédito em seu favor. Esse crédito se constitui judicialmente. Tá, mas ela só vai fazer isso quando atingir a maioridade, porque antes ela era menor, ela não tinha como fazer sozinha. Dá. Em favor dos menores, não corre prescrição. Então, ela pode fazer esse pedido judicialmente para ter esse crédito constituído. Diferente de uma pessoa maior de idade que quer receber
a vida inteira. Não, porque daí já prescreveu. Ela consegue pedir os últimos 5 anos. Mas só vai poder executar a partir do momento que o juiz fixar, né? Ô, Ana, agora uma dúvida. Como que estabelece o valor da pensão? Como que faz? Que cálculos que são feitos para você conseguir chegar num valor? Essa é uma pergunta bem relevante, né? Porque o que imaginam-se é que você vai receber 30% do rendimento, né? Geralmente falam isso, 30%. Não necessariamente será 30%. Por quê? Você precisa analisar 2 situações. A necessidade e a possibilidade. A necessidade daquele que vai receber e a possibilidade daquele que vai pagar. Se você está exigindo 30% de uma pessoa que recebe lá um salário mínimo, né, e ela tem outros filhos, você já vê que é inviável, não vai dar. Então, você vai fixar um valor, né, o juiz vai determinar um valor que esteja dentro dessa realidade financeira de quem vai pagar e de quem vai receber. De igual forma, digamos, existe uma pessoa pública aí que tem um salário de 500 mil por mês. Você não vai conseguir 30% desses 500 mil porque uma criança não vai precisar de 30%. Entendeu? É todo um critério que é feito ali. Tem tudo isso, não Exatamente. É só porque a pessoa ganha lá rios de dinheiro isso, que ela vai a criança ter que... não precisa, né? De 30% de 500 mil. Entendi. Da mesma forma que se você ganha muito pouco, 30% talvez seja muito pouco também, vai ter que dar um jeito de arrumar outras formas, né? A pessoa que recebe esse dinheiro, ela é obrigada a prestar conta do que ela faz com esse dinheiro? Não, agora se você estiver desconfiada que ela está usando de forma diversa ao que deveria ser utilizado, né? Não está usando com a criança, não está utilizando com a necessidade daquele que é o recebedor dos alimentos, você pode exigir que se preste contas, mas via de regra não é necessário prestar contas, não. Pagou, ela vai ser responsável por administrar aquele crédito. Outra pessoa também outro famoso, né, na verdade, que também passou por essa situação, foi o Latino em 2015, né? O cantor teve a prisão decretada por não pagar a pensão. E ele tem, na verdade, ele tem 10 filhos, né? Na verdade, uma de suas filhas mas chegou a fazer o acordo com a mãe da criança. Em 2017 ele foi expedido, outro pedido de prisão e, segundo o cantor, ele já estava em negociação com a mãe desse outro filho. Já em 2018, um outro acordo foi feito com a mãe de uma de suas filhas, onde, para evitar aí a prisão do cantor, parcelou a dívida em 10 vezes para evitar a prisão. Pode parcelar? Como que faz esses acordos? Então, assim, diminui o valor? Olha só, Mike, então assim, uma vez que isso é a ordem de prisão, você tem que fazer o pagamento daquele crédito. Não dá para ficar parcelando, não. Se a pessoa que é dona do crédito, né? Então, a criança, a mãe da criança, quem está representando, aceitar receber parcelado, aí sim, é uma possibilidade. Você pode parcelar sim. Agora, antes de sair a ordem de prisão, você sabe que está devendo, já vai lá e tenta um acordo, ela aceita receber parcelado, perfeito, aí não vai sair a ordem. Né? Então, assim, tudo é uma questão de conversa também. Tudo é uma questão de deliberação, né, de consenso, para conseguir fazer o acordo. O que é importante saber é, uma vez que você foi preso, como é que eu vou fazer para sair de lá? Né? Fui preso por falta de pagamento de pensão. Como é que eu faço para sair de lá? Ou você paga, ou você faz um acordo, né, ainda que seja para pagar parcelado, ou você vai ficar preso todo o tempo que o juiz determinar, né, que é até 90 dias. É o máximo. É o máximo, para daí sair da prisão. Tá, e se eu fiquei 90 dias porque eu não arrumei o dinheiro para pagar, significa que eu paguei a pensão com a minha pena? Não. Você vai sair, ainda vai continuar devendo aquele valor. E se ele não pagar, ele pode voltar a ser preso. Isso, só não por aqueles 3 meses que eu te falei, né? Que levaria à prisão. Por outros 3 meses que for vencendo, volta pra prisão. Que e aí doideira, vai. Hein? É isso mesmo. Tem a participação do Claudinei, é isso? O Claudinei está falando assim que ele tem 2 filhos, cada filho com uma mulher, e aí ele quer saber se cada um tem que receber 30% do valor que ele recebe? Então, volta àquela situação que eu expliquei. Vai avaliar a necessidade das crianças e a possibilidade dele enquanto pai. Se ele recebe um salário mínimo, não vai ter como ele tirar 60% do rendimento para pagar para os filhos. Né? Então, vai analisar quanto é que seu filho precisa, quanto é que o senhor tem condição. Vai depender do rendimento dele, vai ver a necessidade efetiva da criança. Uma recém-nascida, o que ela precisa? De fralda e de leite. Uma criança que está indo para o colegial, 2º grau, o que precisa? Né? Uniforme, tênis, material, já é um gasto diferenciado. Então, isso que vai ser analisado, mas não é regra que é 30%, não.
Tem a participação de um telespectador que pediu para não ser identificado. Ele falou assim que ele paga a pensão para a filha, mas a mãe, ele paga adiantado. A mãe pede para pagar, ele paga em dia, né? E a mãe pede adiantado. Se ele não manda, ela posta nas redes sociais que ele não pagou. Ele pode fazer alguma coisa, porque não, daí isso ele está em dia. Exatamente, isso daí é O que uma... é certo, né? Ele está correto É nessa certo, parte. ele não é obrigado a pagar antecipado, o que ele tem a obrigação de fazer é pagar em dia, né? E essa situação que ela está fazendo, ele pode até ingressar com uma ação judicial, indenizatória, por danos morais, se realmente estiver causando, né, um dano a ele, essa postagem, essa publicação que ela está fazendo, que vai contra a honra dele ali, né? A moral dele, né? Que tá afetando, não tá? Falando, Com certeza, né? Ele Porque daí deve, sabe quando quem na é. verdade não é. Então, Sabe quem é a pessoa, né? exatamente. Então, assim, ele tem todo o direito de buscar, né, que essa prática dela cesse ou então que ela indenize os prejuízos que ele estiver suportando. Assunto polêmico, minha gente. Tema polêmico aqui na nossa sexta-feira, esclarecendo um pouco sobre essa questão da pensão alimentícia, os direitos e os deveres, com a advogada Ana Okazaki. Muito obrigada pela sua presença. Excelente final de semana para você. Obrigada, igualmente para todos também. Bom trabalho, bom restinho de trabalho, né? Vamos sextar daqui a pouquinho.